Brasil, onde a beleza e o veneno compartilham o mesmo solo. Você sabia que o Brasil pode parecer quase um parque temático construído para cobras peçonhentas? Por todo o país, esses répteis carregam suas próprias armas químicas com uma variedade assustadora. Alguns podem desencadear sangramentos graves, outros podem lançar o sistema nervoso no caos. E o que torna isso ainda mais inquietante é que elas nem sempre estão escondidas nas profundezas da Amazônia, longe das pessoas. Às vezes, estão muito mais próximas do que a maioria gostaria de acreditar, descansando silenciosamente em florestas, campos ou até mesmo perto de casas humanas, como se pertencessem a esse lugar tão naturalmente quanto qualquer outra coisa. É isso que torna este assunto tão fascinante. O Brasil é famoso por sua beleza, sua natureza selvagem e sua biodiversidade extraordinária. Mas essa mesma riqueza natural também abriga algumas das cobras mais perigosas do país. Um encontro casual com uma delas pode passar de curiosidade para pânico em segundos. Por isso, neste vídeo, vamos conhecer as verdadeiras estrelas venenosas do Brasil. As cobras cuja presença pode transformar um momento comum em algo inesquecível e potencialmente fatal. Pronto para começar? Vamos começar com uma das mais impressionantes de todas. Parte 1. A cobra coral. Pequena, elegante e terrivelmente perigosa. Com seus anéis de vermelho, preto e branco, a cobra coral parece quase como se estivesse vestida para uma exibição. À primeira vista, há algo estranhamente glamouroso nela. Algo brilhante e teatral que poderia enganar os incautos, fazendo-os pensar que beleza significa segurança. Mas isso seria um erro grave. A verdadeira cobra coral pode ter pouco mais de 1 metro de comprimento, mas não precisa de um grande tamanho para ser letal. Seu veneno é poderosamente neurotóxico, e isso significa que o perigo não reside em uma força física dramática, mas na eficiência silenciosa com que pode paralisar o corpo. Em casos graves, uma picada pode levar à paralisia respiratória. Se o tratamento médico não for alcançado rapidamente, as chances de sobrevivência caem drasticamente. O que torna a cobra coral ainda mais inquietante é que ela não é naturalmente agressiva. É tímida, reservada e muito mais propensa a se esconder sob folhas e troncos caídos do que a buscar confronto. Isso parece tranquilizador, mas apenas até certo ponto. O perigo real começa quando uma pessoa a perturba, tenta pegá-la ou tenta chegar perto demais. Então, essa cobra silenciosa e retraída pode provar instantaneamente porque pertence ao grupo das mais venenosas do Brasil. Existe até uma regra popular que as pessoas usam para tentar distinguir a coral verdadeira das corais falsas pela ordem das cores. Mas num momento de medo, poucas pessoas têm calma suficiente para estudar padrões de listras. Na verdade, a resposta mais segura é sempre a mesma. Listrada ou não, mantenha distância. Parte 2. A caiçara, a cobra rara que parece quase mítica. Se a caiçara fosse uma celebridade, seria do tipo misterioso que quase ninguém viu pessoalmente, mas de quem todos falam com respeito. Encontrada apenas na Mata Atlântica, mais especificamente no estado de São Paulo, esta cobra é tão rara que até biólogos ficam genuinamente entusiasmados quando conseguem avistar uma na natureza. Nesse sentido, ela é quase o unicórnio das cobras peçonhentas do Brasil. Exceto que suas presas, ao contrário do chifre de um unicórnio, são muito reais e muito perigosas. Seu nome científico é Botrops insularis, e apesar de sua raridade, não há nada de brando nela. Seu veneno é capaz de causar necrose, hemorragia e o tipo de crise médica grave que ninguém jamais gostaria de vivenciar em primeira mão. Ela pertence à mesma família ampliada da famosa jararaca, o que já diz muito sobre a gravidade de sua picada. Esta não é uma cobra feita para dramas em campo aberto. Ela prefere a quietude da floresta densa, escondida entre folhas e galhos, longe da atenção e do movimento humano. É isso que torna a caiçara tão inquietante. Encontrar uma é extraordinariamente incomum, quase como ganhar uma espécie de loteria sinistra.
É o tipo de prêmio que nenhuma pessoa sensata jamais desejaria. E talvez seja isso que a torna tão inesquecível. Não apenas seu veneno, mas o fato de que parece existir no limite da visibilidade, elusiva, silenciosa e perigosa, tudo ao mesmo tempo. Parte 3. A Urutu. Cruzeiro, marcada por cruzes e armada com agonia. A urutu cruzeiro é o tipo de cobra que você nunca gostaria de encontrar fora de seu habitat natural. Seu corpo é marcado com padrões em forma de cruz que parecem quase decorativos no início, como um design ousado desenhado em sua pele. Mas essas marcações não a tornam apenas distinta. Elas servem como um lembrete sombrio de que um encontro com esta cobra pode se tornar uma experiência profundamente séria muito rapidamente. Se você cruzar o caminho dela, as escolhas se estreitam imediatamente. Ou você chega rápido ao hospital, ou as consequências podem se tornar assustadoramente graves. Seu nome científico é Bothrops alternatus, e seu veneno é um coquetel tóxico brutal capaz de causar hemorragia, necrose e dor intensa o suficiente para deixar uma impressão duradoura muito depois do momento em si. Este não é o tipo de picada que permite hesitação. O dano pode ser imediato, violento e avassalador. E ainda assim, como muitas cobras perigosas, a urutu cruzeiro não está à procura de problemas. Ela é defensiva em vez de agressiva. Ela não perseguirá uma pessoa, mas, se sentir-se ameaçada, pode reagir sem pensar duas vezes. Até seu aviso é suficiente para inquietar as pessoas. O simples sibilo pode fazer os corajosos perderem a calma e recuarem. Ainda assim, há um detalhe final que torna esta cobra ainda mais intrigante. Seu veneno já foi estudado para possíveis usos medicinais. Assim, por trás do medo e da dor, há também interesse científico. Esse contraste dá a urutu cruzeiro uma estranha identidade dual, temida na natureza, mas valiosa no laboratório. Mas na floresta, sua reputação permanece a mesma. É perigosa, inesquecível e melhor admirada de uma distância muito segura. Parte 4. A jararacuçu, uma gigante com poder devastador. Se as cobras tivessem realeza, a jararacuçu certamente estaria entre as rainhas. Ela tem o tamanho, a presença e o tipo de autoridade que faz a floresta parecer subitamente menos acolhedora. Como uma das maiores cobras peçonhentas do Brasil, ela pode chegar a cerca de 2 metros de comprimento, o que significa que ver uma não é o tipo de choque que passa rápido. É o tipo de encontro que faz a pessoa questionar cada passo que a levou até ali em primeiro lugar. Seu nome científico é Bothrops jararacuçu, e seu veneno é tão sério quanto seu tamanho sugere. Esta é uma poderosa mistura de enzimas capaz de causar necrose, hemorragia e destruição grave dos tecidos corporais. Em termos simples, uma picada desta cobra é o tipo de emergência que envia alguém ao hospital imediatamente e com razão. No entanto, tamanho e veneno são apenas parte do que a torna tão formidável. A jararacuçu também é excepcionalmente bem camuflada. Sua coloração se mistura ao chão da floresta de forma tão eficaz que uma pessoa pode não notá-la até que o perigo já esteja muito próximo. Mesmo assim, não é uma cobra que busca conflito. Como muitas outras, ela prefere ser deixada em paz. Ela se torna perigosa quando alguém pisa nela, a provoca ou falha em respeitar seu espaço. Esse é o ponto em que esta gigante calma e escondida pode se tornar subitamente feroz. E há mais uma camada fascinante em sua história. Seu veneno também foi estudado para fins medicinais, incluindo possíveis aplicações em tratamentos para hipertensão e outras doenças. Portanto, o que parece pura ameaça na natureza também se tornou um objeto de valor científico. Mas isso só aprofunda o mistério. O que é mais assustador? Seu grande tamanho ou a química destrutiva que ela carrega dentro de si? Parte 5. A jararaca, familiar, comum e perigosamente real. Entre as cobras peçonhentas do Brasil, a jararaca é uma das mais conhecidas. É o réptil de que as pessoas mais ouvem falar, aquele que aparece não apenas em florestas,
mas às vezes de forma alarmante perto da vida cotidiana, até mesmo em um jardim ou quintal. Seu nome científico é Bothrops jararaca, embora mal precise da formalidade. O nome jararaca por si só já é suficiente para colocar as pessoas em alerta, porque esta é uma cobra cuja reputação foi conquistada através de inúmeros encontros perigosos. Não é especialmente grande, medindo geralmente entre 70 centímetros e 1,20 m, mas o que lhe falta em tamanho, ela sobra em veneno. Sua picada pode causar dor severa, hemorragia e necrose, transformando um encontro acidental em uma emergência médica com uma velocidade aterradora. De muitas maneiras, é isso que torna a jararaca tão temida. Ela não precisa de um tamanho dramático para ser perigosa. Ela só precisa de um momento de descuido da pessoa que não a vê. E não vê-la é muito fácil. A jararaca é uma mestre da camuflagem. Com cores que lembram folhas secas no chão da floresta, ela pode desaparecer em seu ambiente de forma tão completa que as pessoas muitas vezes só percebem que ela estava lá, depois de terem chegado perto demais. Muitas picadas acontecem não porque a cobra estava caçando um humano, mas porque um humano passou por cima dela sem notar. Essa é a ironia cruel da jararaca. O perigo chega não através da perseguição, mas através da invisibilidade. No entanto, a história não termina apenas com o medo. Seu veneno, perigoso como é, também se mostrou cientificamente valioso e serviu de base para medicamentos usados no tratamento da hipertensão e de outras condições. Assim, a jararaca ocupa uma posição estranha na natureza. É tanto uma fonte de perigo quanto uma fonte de conhecimento médico. Mas, na natureza, a lição permanece simples. Ela pode ser fascinante, mas merece respeito, cautela e, acima de tudo, distância. Parte 6. A cascavel, a cobra que te avisa. Antes de atacar, a cascavel é o tipo de cobra que se anuncia antes mesmo de você vê-la. No mundo dos répteis peçonhentos, só isso já a torna inesquecível. Seu famoso chocalho não é um recurso decorativo ou algum extra biológico curioso. É um aviso direto, claro e inequívoco. Quando a cascavel balança a cauda, a mensagem é simples. Ela sabe que você está lá e você agora está perto demais para o conforto dela. Nesse ponto, ignorar o som seria um erro muito perigoso. Conhecida cientificamente como Crotalus duriçus, esta cobra é encontrada em grandes partes do Brasil e carrega um veneno que ataca o corpo de uma maneira diferente de muitas outras desta lista. Em vez de se concentrar principalmente em danos nos tecidos, seu veneno tem um efeito poderoso no sistema nervoso. Pode causar paralisia muscular e, em casos mais graves, insuficiência respiratória. Isso significa que a ameaça não é apenas dolorosa, mas profundamente alarmante pela forma como pode desligar funções vitais de forma constante. Depois, há o próprio chocalho, um dos sistemas de alerta mais distintos do mundo natural. Ele é feito de anéis de queratina, que se acumulam à medida que a cobra cresce, por isso, em certo sentido, torna-se um registro de sobrevivência, um sinal em camadas de idade e resistência. Isso só aumenta a presença inquietante da cobra. Com a cascavel, o perigo muitas vezes começa antes da picada em si. Às vezes, o som por si só é suficiente para fazer o coração acelerar, porque diz que algo venenoso já está observando, já está ciente e já está lhe dando uma chance de se afastar. Parte 7. A surucucu pico de jaca. A gigante que encerra a lista da maneira mais intimidadora possível. O nome por si só já sugere algo grande, exótico e impossível de ignorar, e a surucucu pico de jaca faz jus a tudo isso. Chegando a até 4 metros de comprimento, é a maior cobra peçonhenta das Américas. Se algumas das cobras anteriores desta lista parecem estrelas locais temidas, esta parece algo maior, uma criatura cuja mera presença fala antes mesmo de ela se mover. Ela não precisa de apresentações. Um olhar é suficiente para entender que esta é uma cobra que impõe respeito instantaneamente. Seu apelido, pico de jaca, vem da textura de suas escamas, que lembram a superfície áspera e padronizada de uma jaca.
Até esse detalhe parece apropriado, porque nada nesta cobra parece comum ou discreto. Ela é encontrada principalmente na floresta amazônica e na Mata Atlântica, onde se move como uma verdadeira dama da floresta, escondida, equilibrada e perigosa. E quando o assunto passa a ser veneno, sua reputação se torna ainda mais séria. A surucucu carrega uma toxina de ação mista que combina efeitos poderosos nos tecidos com efeitos perigosos no sistema nervoso. Em termos práticos, isso significa que hemorragia, danos nos tecidos e sérias perturbações neurológicas podem todos fazer parte da mesma crise. E ainda assim, como tantas das cobras mais perigosas do Brasil, ela não está naturalmente procurando conflito. Prefere ficar escondida entre folhas e troncos caídos, contando com uma camuflagem tão eficaz que uma pessoa pode estar assustadoramente perto sem perceber. Mas se alguém entrar em seu território ou a perturbar, a resposta pode ser imediata, rápida e precisa. Um bote é suficiente para transformar um momento de descuido em desastre. Há também um detalhe final que a diferencia. A surucucu é uma das poucas cobras peçonhentas que põe ovos em vez de dar à luz filhotes vivos. Portanto, mesmo na reprodução, ela se destaca das outras. De todas as formas, parece o nome final perfeito nesta lista: imensa, distinta, reservada e profundamente temida. A vida selvagem do Brasil é espetacular, mas sempre exige respeito. Depois de conhecer este elenco notável das cobras mais venenosas do Brasil, torna-se muito mais fácil entender por que uma caminhada pela floresta ou um acampamento no meio do nada pode de repente parecer muito diferente. O mundo natural do Brasil é de tirar o fôlego, rico e inesquecível, mas também carrega perigos reais. E essas cobras fazem parte dessa verdade. Cada uma é bela à sua maneira, cada uma altamente adaptada, e cada uma capaz de transformar um único momento de descuido em algo que ameaça a vida. Talvez essa seja a lição duradoura desta lista. A natureza no Brasil não é apenas um show de cores e biodiversidade. É também um lugar onde beleza e risco existem lado a lado. A cobra-coral, a caiçara, a urutu-cruzeiro, a jararacuçu, a jararaca, a cascavel e a surucucu nos lembram disso de maneiras muito diferentes. Elas não são monstros e não são vilãs. São sobreviventes, perfeitamente desenhadas para os ambientes que habitam, mas merecem distância, cautela e respeito. E se esta jornada pelas cobras mais venenosas do Brasil fez você ver esses animais sob uma nova luz, então é exatamente isso que deveria fazer. Eles são tão fascinantes quanto perigosos, e essa combinação é o que os torna tão inesquecíveis.